Olá, seja muito bem-vindo ao Região, aqui pela TV União, em sinal aberto e digital para todas as cidades da nossa área de cobertura e também pelas redes sociais. Hoje vamos falar sobre a Santa Casa de São João da Boa Vista, a nossa Santa Casa que completou em agosto 124 anos da sua fundação. Ela atende hoje 85% dos pacientes do SUS. E hoje eu converso com o vice-provedor Márcio Francioli, que vem aqui trazendo informações importantes acerca da Santa Casa, da sua gestão, prestando contas à população de São João da Boa Vista e região, até porque a Santa Casa é um hospital regional. Márcio Francioli, seja muito bem-vindo. Obrigado pela presença mais uma vez aqui na TV União, no Região, para conversar com a população de São João da Boa Vista e de toda a nossa região. Obrigado, Magalhães, essa oportunidade. Agradeço muito da gente poder falar alguma coisa da Santa Casa. Tenho certeza que isso é de grande valia, porque o seu programa tem uma audiência muito grande, e não só em São João da Boa Vista, como toda a região, e é importante que a gente preste conta daquilo que a Santa Casa vem fazendo e da maneira que ela está hoje. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, Márcio. E antes da gente começar aqui o nosso bate-papo, eu vou apresentar aqui um vídeo que foi produzido pela assessoria de comunicação da Santa Casa, que conta um pouco da história dessa instituição e traz informações atuais também. Vamos conferir. O que seria de São João da Boa Vista sem a Santa Casa de Misericórdia Dona Carolina Malheiros? Pergunta facilmente respondida por quem já precisou dela. Eu nunca fui tão bem atendido num lugar igual nesse hospital aqui. Muita gratidão a todos da Santa Casa e a Deus. Inaugurada em 6 de agosto de 1899, o hospital completa 124 anos. É um orgulho para a gente estar à frente dessa entidade e de comemorar todos esses anos que nós temos passado a favor dos mais necessitados. Tudo começou em 1891 com essa mulher, Carolina Augusta dos Santos Malheiros. Partiu dela a iniciativa de fazer uma Santa Casa. Sentiu que a cidade precisava de um hospital. Consta na história que ela doou 30 contos de réis e deu um grande empurrão para a compra do primeiro terreno. E aí ela fez uma doação em testamento, que era um valor muito alto. Uma comparação é que a Santa Casa de Mojimirim pediu dinheiro para o Estado para conseguir instalar o prédio e ganhou 12 contos, e ela deu 30. A primeira pedra fundamental foi lançada, mas o projeto não avançou porque o terreno ficava no centro da cidade e as normas sanitárias da época não permitiam a construção. Como que resolveu o impasse? Havia um casal aqui em São João, fazendeiro, Conrado Marcondes de Albuquerque, a mulher dele é Dona Gertrudes, e eles foram embora disso. Ele chegou a ser intendente, que seria prefeito de São João. Ele resolveu ir embora e aí ele loteou a propriedade dele, que começava lá na casa dele, que hoje é onde, não por acaso, chama Avenida Dona Gertrudes, que depois foi comprado pelo João Osório e virou a sede do Palmeiras. Eles moravam ali, a propriedade vinha de lá até mais ou menos perto do cemitério hoje. Quando ele foi embora, ele fez o primeiro loteamento da cidade. Uma nova pedra fundamental foi lançada em 1895. Entre várias paralisações, 4 anos mais tarde, enfim deu certo a construção do prédio. Os três foram homenageados, a Dona Gertrudes com a avenida, o Conrado com a vila e a Dona Carolina o nome no hospital. Autor do livro Logradouros de São João, o médico e historiador Rodrigo Falcone relatou nas páginas o que houve naquela época. A frente dele era virada para hoje, a Avenida João Osório, não era igual a frente que está agora. Esse prédio foi sofrendo transformações, houve muitos outros provedores importantes. Teve um importante que foi o Cristiano Osório, um grande fazendeiro. Ele doou a construção de uma nova ala no hospital, porque o hospital já estava ficando pequeno do tamanho da cidade. A cidade não parava de crescer. A partir da primeira metade do século XX, aí já é uma outra história, em que os dois personagens mais importantes, com certeza, são o Dr. Palmiro Ferrante e o Dr. Maringro, duas pessoas que são homenageadas na cidade, mais do que merecidos, porque foram eles os grandes responsáveis pela construção do atual prédio. Instituição centenária e referência na região, a Santa Casa tem hoje cerca de 650 colaboradores e um corpo clínico com 150 médicos, além dos prestadores de serviços. A estrutura do hospital reúne 161 leitos em 3 andares. 85% do atendimento é feito pelo Sistema Único de Saúde. À frente do hospital está o provedor Francisco Alves, em mandato que vai até 2026. Nos últimos anos, em conjunto com a direção e mesa diretora,
foram feitos muitos investimentos na Santa Casa. Antes com 10 leitos, a UTI tem agora 20 acomodações. Também teve ampliações na maternidade e no ambulatório de urgência e emergência do SUS. O serviço de radiologia e o velório foram totalmente revitalizados. O novo cilindro de oxigênio com maior capacidade está entre as melhorias. Uma entidade centenária que tem como objetivo sempre prestar assistência aos nossos munícipes e outros cidadãos que nos procuram. Muito obrigado. Neste 6 de agosto, a Santa Casa celebra mais um aniversário, 124 anos de história. Bem, Márcio, aí está um registro, né, que mostra a história e também o momento atual da Santa Casa Dona Carolina Malheiros. Ô Márcio, durante a sua história, a instituição ela passou por muitos momentos difíceis, muita instabilidade, principalmente do ponto de vista financeiro, tendo uma imagem até às vezes muito desgastada por conta disso, né? Muitas críticas em relação à gestão da Santa Casa, ao modelo de gestão. E nos últimos anos a gente percebe que há uma certa estabilidade, né, na administração da Santa Casa. Há dívidas ainda, elas foram renegociadas, há um novo modelo de gestão vigente na Santa Casa. E muitos investimentos foram realizados, apesar da pandemia. Então hoje pode-se dizer, Márcio, que a Santa Casa ela vive um momento de um período, né, um período estável do ponto de vista de gestão. Sim, Magalhães, realmente é bem o que você disse. Quando nós assumimos esse grupo que hoje está, porque nós administramos Santa Casa num colegiado, não é só o provedor, o vice-provedor que cuida, é toda a mesa administrativa que tem o seu conselho fiscal com pessoas com muito conhecimento. Então, lá atrás, há 6 anos atrás, quando esse grupo assumiu, quase 7 anos, a Santa Casa devia bastante. A Santa Casa não tinha crédito. E veio vindo, veio melhorando, nós fomos atrás de recursos. E há 4 anos atrás, quando eu entrei, quando eu assumi, aí teve um aporte financeiro que foi realmente nesse momento que nós quitamos praticamente todos os débitos que tinham recorrentes naquele momento e negociamos aquelas dívidas que nós temos com o Estado. Dívidas de INSS, de Fundo de Garantia, de ISS, essas dívidas estão todas negociadas. E as parcelas estão sendo pagas mensalmente, rigorosamente em dia, juntamente com as do mês. Então, a pergunta que você disse, como que está hoje? A Santa Casa hoje, ela paga todos os seus compromissos em dia. Folha de pagamento, impostos, fornecedores, tá tudo em dia. Está tranquilo? Não. Fazemos um esforço tremendo para que isso aconteça. Tá? E esse dinheiro, porque você fala, mas como é que faz isso? Nós, às vezes, antecipamos algum dinheiro do nosso plano de saúde, no caso, Mais Saúde, que nos ajuda muito, de uma propriedade que nós temos com a Bengoa, eles antecipam e nós fazemos com esse dinheiro fluxo de caixa. E no final do ano faz os ajustes. Então tem ido assim. Bem, você já explicou como essa estabilidade foi construída e como ela se mantém. Mas, às vezes, o corte de despesas leva à precarização, né, na prestação de serviços. Isso aconteceu aqui na Santa Casa. Por onde começaram esses ajustes? Eles afetaram o usuário final da Santa Casa ou não? Não, muito pelo contrário. Melhorou muito. A qualidade do serviço da Santa Casa melhorou muito. É um serviço de excelência. Tanto a parte de hotelaria, quanto assistencial, quanto a parte clínica dos médicos, o nosso ambulatório, tudo melhorou. Por quê? Porque tinha muita coisa que a Santa Casa fazia e esses custos não eram cobrados de quem usava a Santa Casa. E aí nós fomos cortando aos poucos. Cortamos, eu vou dizer para você, dezenas de coisas que se fazia e que não era remunerada. Então, isso nós fomos enxugando as despesas, como a gente diz lá, nós fomos tapando os ralos e nós fomos renegociando todos os contratos, não terminamos ainda, estamos negociando todos os contratos, nós temos contratos lá que foram feitos, contratos com 40 anos de validade, contratos com 20 anos. Quer dizer, como é que você sobrevive com uma situação dessa? Então, tudo aquilo que está podendo ser feito, nós estamos fazendo. Então, nós estamos melhorando a receita e diminuindo a despesa nessas renegociações
com nossos parceiros, trocando muitas vezes de fornecedores, e é assim que a gente está conseguindo melhorar. Tá? Então, atrás disso, quando a gente fala em melhora, muita coisa foi feita fisicamente dentro da Santa Casa, de modo a proporcionar para o paciente, para a família do paciente e sem esquecer um momento do corpo de funcionários que nós temos, que é uma equipe comprometida no seu limite. Muito bom. Então, hoje a Santa Casa ela voltou a pagar os fornecedores em dia e também os médicos, porque era sempre um ponto de tensão, né? Essa relação com o corpo clínico, com o pagamento de médicos e também de fornecedores. Quando eu assumi há 3 anos atrás, 3 anos e meio, a Santa Casa devia 2 meses para médicos, devia 2 meses para funcionário, 1 mês e o 13º, 6 cesta básica e mais um tanto de fornecedores. Isso foi corrigido através de aporte vindo da ex-administração anterior. Ele, naquela época, foi feito um aporte de 8 milhões de reais e nós conseguimos equiparar tudo isso da forma que está hoje. Então, aí sim nós podemos... Porque quando você deve, como é que você vai negociar devendo? Hoje, se você pesquisar, nós não devemos nada. Então, hoje eu posso dizer para você com bastante segurança, a finanças da Santa Casa está sob controle, equilibrada. E aquele termo de fomento entre Prefeitura e Santa Casa, que foi firmado na administração anterior, administração municipal, que repassou 4 milhões e 300 mil reais para o hospital e cuja legalidade foi questionada, esse termo ele foi aprovado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. E como a Santa Casa investiu esses recursos, Márcio? Eu te agradeço da pergunta, porque muitas vezes as pessoas não têm conhecimento e acabam fazendo comentários que a Santa Casa não presta conta. Se a Santa Casa não prestasse conta, como todas as outras Santa Casas, o dinheiro público não chegaria, os repasses não viriam, então nós temos que andar dentro da linha com o COAD aqui da Prefeitura de São João, com o Tribunal de Contas, com o Ministério Público, enfim, a gente tem que estar rigorosamente na linha. Essa pergunta que você fez, especificamente sobre o aporte que foi feito lá atrás, ele foi faz uns 30 dias, esse convênio foi aprovado com algumas recomendações, apenas recomendações, não teve nenhum problema de uso do dinheiro público. E, então, esse valor de 4.372.000, ele está quitado dentro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Esse dinheiro foi utilizado, a pergunta que você fez, para quitar os 2 meses de médico, os 2 meses de funcionário, a cesta básica e alguns fornecedores que estavam com crédito. Então, a partir daí, nós tínhamos um problema de decolar naquilo que estava chegando, as dívidas e as negociações. E aí veio um segundo aporte, 4 parcelas de 900 mil reais, 3.600.000, que aí nós conseguimos realmente equilibrar e começar a comprar à vista para diminuir e obter novamente o crédito dos fornecedores, como, por exemplo, um grande laboratório, vou pedir licença para você de divulgar o nome, por exemplo, o laboratório de Itapira, o Cristale, que é super conhecido, nós não tínhamos mais crédito com ele, eles vieram aqui, ele conversou com a gente, nós novamente conseguimos isso e hoje nós compramos, não só dele, com outros tantos laboratórios, tudo com prazo e pagando rigorosamente em dia. Tá? Não só esses convênios foram aprovados, mas como também os convênios anuais de recentemente, 15 dias atrás, 2017, 18, 19 e 20, foram todos os convênios aprovados, daquele que dá manutenção anual para a Santa Casa, mais o convênio de 2021 do Covid. Esses já passaram pelo crivo do Tribunal de Contas e estão aprovados. Márcio, e durante a pandemia, o hospital precisou ampliar o número de vagas em UTI.
E esses leitos, né, eles foram abertos e permaneceram pós-pandemia. A gente pode dizer que é o legado da pandemia, um legado positivo, né, para a infraestrutura da Santa Casa. A manutenção, os custos, como é que vocês sustentam essas novas vagas, né, mais de 10 vagas novas de UTI? É isso mesmo, Magalhães. O legado foi dito exatamente, o legado do Covid. A Covid foi necessário que a gente tivesse uma UTI separada de 10 leitos para que essas pessoas ficassem isoladas. Quando acabou a pandemia, esses 10 leitos foram acoplados na UTI antiga. Lá não tem espaço, nós tivemos que fazer uma readequação numa ala e foi construída uma segunda UTI. Nós tínhamos uma UTI geral de 10 leitos, sendo 8 SUS e 2 não SUS, particular e operadoras. Esse do Covid foram transformados em 10 leitos SUS. Então hoje a Santa Casa de Misericórdia no Carolina Malheiros tem 20 leitos de UTI, sendo 18 para o SUS e 2 não SUS. Como que foi feito isso? A prefeita Terezinha comprou a ideia e a prefeita que investiu em cima disso, na época, foi investido R$700 mil da Prefeitura de São João da Boa Vista e, através disso, nós colocamos em operação todos esses leitos, o Estado repassa um valor e, ainda assim, a Prefeitura de São João, para manter esses 20 leitos, ela repassa R$300 mil por mês. Aí você me pergunta, mas é só São João que usa? Não, não é só São João que usa. São os 8 municípios que faz parte aqui do convênio Mantiqueira, do consórcio Mantiqueira. São 8 municípios. Mas o único município que coloca dinheiro para manter isso em operação é o município de São João da Boa Vista, com R$300 mil por mês. E foi bom você tocar no assunto regionalização. Ela ainda é um fator de estresse para a Santa Casa, né? Porque uma vez que os casos de média e alta complexidade dos municípios vizinhos são encaminhados aqui para a nossa Santa Casa de São João. Isso. São João é referência na alta complexidade para 8 municípios, que é São João, Pinhal e Santo Antônio de Jardim, Aguaí, Águas da Prata, Vargem Grande do Sul, Tambaú e Santa Cruz das Palmeiras. E, na média complexidade, para São João da Boa Vista, Aguaí e Águas da Prata. Quando você fala em regionalização, inclusive de outras especialidades, como a oncologia, por exemplo, nós somos referência para 20 municípios. Aí vem gente de tudo que é lado. A regionalização é super importante para o hospital, porque traz um up de serviços, de médicos, aprimoramento de consultas, de procedimentos, enfim, é muito bom. Porém, a questão de recursos que é o grande problema, porque os recursos que advêm, precisaria que todos os municípios aderissem à ideia que é necessário a participação deles dentro da Santa Casa. E isso não acontece. O convênio 1 que nós temos, que nós chamamos de convênio 1, que é o da regionalização, na realidade, não é a Santa Casa que faz com a DRS, é a Prefeitura de São João que faz com a DRS. E nós fazemos com a Prefeitura. Então, quando se tem um déficit, quem amarga esse déficit é a Prefeitura de São João. E aí, a gente sabe que existe uma luta muito grande para unir esses prefeitos, para que se faça um consórcio justo, mas é difícil. Ô Márcio, exatamente nesse ponto que eu gostaria de uma reflexão um pouco maior. A regionalização ela foi pactuada por meio de um compromisso de que todos os municípios pagariam pelo atendimento de seus munícipes na Santa Casa. Ponto. Por que esse acordo não é cumprido em sua totalidade? Porque alguns municípios pagam, outros não. Olha, na realidade, existiu um acordo lá no passado e que não foi reconhecido e os municípios deixaram de pagar. Quando a gente fala assim, os municípios não pagam, a gente tem que deixar claro o seguinte, ó, o município de Aguaí e o município de Águas da Prata, eles, quando a gente apresenta para eles um contrato de prestação de serviço, principalmente da média complexidade e de atendimento dos munícipes que ali caem no nosso ambulatório, eles pagam. Então, esses 2 municípios, eles pagam diretamente para a Santa Casa.
Mas aquele valor que deveria entrar no consórcio para vir para a Santa Casa, esse não paga, esse não tem. E precisaria ter. Por quê? Eu acredito que você vai falar alguma coisa ainda, que eu gostaria de falar sobre o centro cirúrgico. Sim. Nós precisamos fazer alguma coisa dentro do centro cirúrgico. Como fazer? Aonde está esse dinheiro? Então, essas coisas todas, a região deveria estar unida à Prefeitura de São João da Boa Vista e construir esse consórcio de maneira, e deveria construir e vir investigar, inclusive, fazer aportes para que a Santa Casa cresça e consiga dar um atendimento melhor a todos os munícipes dessas regiões, dessas cidades, da região. E isso nós temos alguma dificuldade para fazer. Então, estamos aguardando, eu sei que a Prefeita Terezinha está se esforçando muito dentro das reuniões regionais que ela tem no CONDERG, né, que faz isso, para poder unir e, quem sabe, no ano que vem a gente poder ter esse aporte da região. O Região faz agora um breve intervalo. Voltamos daqui a pouco com o vice-provedor da Santa Casa, Dona Carolina Malheiros, de São João da Boa Vista, Márcio Francioli. Até já. Nós já estamos de volta para o segundo bloco do Região, hoje recebendo o Márcio Francioli, ele é o vice-provedor da Santa Casa, Dona Carolina Malheiros, de São João da Boa Vista. Ô Márcio, e para fazer todo esse trabalho, essa reengenharia de recuperação das finanças da Santa Casa, torná-la estável do ponto de vista de gestão, você e o provedor Francisco estão muito bem assessorados lá no que diz respeito ao Conselho Fiscal, né, que é formado por gente muito gabaritada. Eu acho que é o momento também de reconhecer, porque são todos cargos não remunerados, as pessoas estão ali porque amam a Santa Casa e querem ver a Santa Casa cada vez melhor. A mesa administrativa é composta por 21 pessoas que trabalham de uma maneira voluntária. O nosso, que você está dizendo, nosso Conselho Fiscal, ele é de alto gabarito. O presidente do Conselho é o Dr. Tarifa, ex-promotor, o Dr. João Fernando Palomo, ex-procurador do município, e o doutor, eu chamo ele por apelido, né? O Xande, que é o Alexandre Pérez, que além de ser advogado, tem o seu escritório de contabilidade. Então, toda a nossa finança passa pelo crivo dessas pessoas também. Então a gente tem que valorizar esse pessoal, além de todos os mesários, os suplentes que participam com a gente diariamente, se necessário. Tá? Esse pessoal realmente são valorosos e a gente tem que considerar tudo isso. E hoje o nosso provedor, que também tem corrido bastante, inclusive através de recursos, e recentemente ele esteve lá na Câmara dos Deputados em São Paulo, tentando angariar algumas emendas parlamentares. Isso demora um pouquinho, mas tem que começar o trabalho para que o ano que vem acaba vindo. E o Francisco esteve lá, acompanhado de algumas pessoas, fazendo esse trabalho. Ô Márcio, hoje são 5 grandes contratos geridos pela Santa Casa, né? E qual o montante de recursos esses contratos eles movimentam no hospital? Olha, o hospital movimenta, em média, 7 milhões por mês, com todo o dinheiro que entra, tanto o dinheiro público como o dinheiro não público. Tá? Porque a gente não pode falar que é um dinheiro privado, porque na realidade são operadoras e vem de locações de imóveis que a Santa Casa tem. Então, vamos dizer assim. Então, hoje, movimenta-se aproximadamente 7 milhões por mês para que a gente possa gerir a Santa Casa. Por quê? Se você tiver ideia do tamanho que é a Santa Casa, nós temos 161 leitos, sendo que 102 SUS. Você imagina, 85% é SUS. A quantidade de hotelaria que se tem, de refeições, é uma coisa absurda que vai por mês. A quantidade de procedimentos cirúrgicos que se tem diariamente é muito grande. Tá? Então, tudo lá é muito grande. E a circulação desse recurso também tem que ser grande para que a gente possa cumprir e honrar as necessidades
da Santa Casa. É verdade, né? Por ser um hospital SUS, os usuários poucas vezes se dão conta da magnitude do que é oferecido, né, pela Santa Casa. Você citou alguma coisa aí, por isso eu peço até que você reforce essa informação sobre os números envolvidos na prestação de serviço ao usuário. Né? Quanto se lava de roupa, quanto se serve de alimentação por dia. Uma verdadeira, é a segunda maior empresa de São João da Boa Vista, é a Santa Casa. Né? A Santa Casa. A Santa Casa tem 650 colaboradores. Lá circula aproximadamente 100 médicos, são 150 médicos no corpo clínico, mas circula mais ou menos uns 100 médicos todos os dias, entra e sai aquilo ali. Mais os prestadores de serviço, nossos parceiros que estão ali dentro. Então, a quantidade de gente que tem ali todos os dias gera um trabalho interno imenso, da parte de limpeza, da parte de manutenção, da parte da lavanderia, da esterilização, e aí nisso tudo é monstruoso. Nós servimos 3 refeições diárias, tá? Se você for contar, são 3 refeições, além dos cafés que tem de manhã, à tarde e à noite. São um bom café de manhã, almoço, um cafezinho à tarde e o jantar e depois o chá da noite. Então, se a gente for ver, na verdade são 5. Você imagina que nós servimos isso para paciente e para o acompanhante do SUS. Você imagina que vamos arredondar 100 leitos. Se cada um tiver 2 pessoas, nós servimos por dia 1000 refeições dia. Então, hoje, com os outros quartos que são de particulares, plano de saúde e tal, nós fazemos, em média, quase 2.000 refeições dia. Isso eu estou falando em 50.000 refeições mês. É muita coisa. Lavanderia são toneladas de roupa que passa por ali. E a coisa... A farmácia também, né? A farmácia disponibiliza medicamentos assim de caminhão, vamos dizer assim, diariamente. Nós temos farmácias satélites em vários setores, dentro da UTI, dentro do centro cirúrgico, dentro da enfermaria, a farmácia principal, o depósito, enfim, é muito grandioso tudo que está lá. E uma grande coisa que eu gostaria de frisar, Magalhães, é a evolução que a Santa Casa está tendo dentro dela mesmo. Nós revitalizamos, se você for lá ver hoje, a parte do raio-x, ela foi inteirinho revitalizada. Vai lá para você ver que maravilha que está isso aí. Trocou todo o piso, nós revitalizamos os equipamentos, investimos nos equipamentos que está lá dentro, comprou equipamento novo, refez tudo que foi banheiro, salas de espera. Isso aqui lá está maravilhoso. Com que dinheiro? Nós não podemos usar dinheiro público para isso, porque o dinheiro público ele vem para a saúde. Então, como que você faz isso? Através de benfeitores e através dos recursos que nós temos, que seria através dessa fazenda que é alocada, daquilo que vem do Mais Saúde, que é o principal plano de saúde que nós temos lá. Ele representa, do dinheiro não SUS de serviço prestado, ele representa 90% do que entra na Santa Casa. Além disso, nós fizemos para funcionários uma sala linda de café, onde todos os funcionários passam diariamente ali para tomar seus cafés, cada um no seu período. Nós trocamos aonde era o nosso auditório, passamos para outro local e ali foi construído uma ala do Plano Mais Saúde maravilhosa. Se você ver lá no final, o ambulatório lá, é uma UTI que tem lá dentro. Tudo feito dentro da Santa Casa com recurso, nesse caso, do Plano Mais Saúde. Nós ampliamos, não conseguimos colocar ainda em operação, o ambulatório SUS. O ambulatório SUS hoje tem 6 leitos. É difícil você manter esse ambulatório vazio, porque chega gente de tudo que é lado. Nós construímos atrás ali, e já está interligado, mais 6 leitos, que está maravilhoso. Precisa ver lá. Só não conseguimos colocar ainda, porque nós não temos equipamento, nós não temos cama para pôr lá dentro. Então nós estamos correndo com empresários, correndo com parceiros, correndo com aquilo que a gente tem de recurso, para a gente começar a colocar, e a ideia
é no início do mês de setembro, não deixar passar isso do dia 10 de setembro, para colocar isso em operação. Tudo isso feito através de um esforço dessa administração, com austeridade, com controle, com cuidado, com zelo, para poder proporcionar para o paciente e as suas famílias que por ali passam uma tranquilidade, um serviço de excelência e a gente ficar tranquilo com aquilo que está fazendo. Você também pode citar aqui outras melhorias que foram feitas, né, no centro cirúrgico. Vocês também revitalizaram ali o velório, né, da Santa Casa. O velório a gente revitalizou. O centro cirúrgico, Magalhães, ele hoje é um gargalo dentro da Santa Casa. Nós não falamos aqui de cirurgias eletivas, mas... que ficaram represadas durante a pandemia e agora aumentou demais a demanda. Demais. A fila é imensa, principalmente na especialidade de ortopedia. O nosso centro cirúrgico ele tem 5 salas. Nós não podemos utilizar 5 salas de uma só vez. Sempre tem que ter salas disponíveis para urgência e emergência. Você imagina o que chega de acidente diariamente no nosso ambulatório SUS, do que acontece na região toda. É todos os dias. Então, todos os dias tem procedimento cirúrgico, cirurgias de casos que chegam de urgência e emergência no nosso ambulatório. Como fazer isso? Nós temos que usar 3, 4 salas todos os dias fazendo essas cirurgias. O nosso centro cirúrgico carece de uma reforma. Nós demos uma melhorada nele em algumas coisas de equipamento, mas a parte física ainda não. Como que a gente vai reformar isso com ele em andamento? Nós não temos onde fazer cirurgia. Se eu fechar uma sala, como que a gente faz? Se hoje já tem problema da quantidade que estão represadas, como que nós vamos fechar uma sala? E não dá para você fechar uma sala aqui e passar com o carrinho de pedreiro com o médico operando lá de cá. Nós teremos que fechar metade, começar a reformar por fora. Você imagina como é que vai levantar material lá em cima. Depois fecha a outra metade. Isso é uma complicação. Então, hoje, a Santa Casa de Misericórdia, Carolina Malheiros, ela carece e merece de um novo centro cirúrgico. E para isso, precisaria ter uma construção nova, que é aquilo que a gente esperava, né? Que quando foi feito lá atrás, não sei se você se lembra, foi desapropriado uma área ali onde era o estacionamento em favor da FAI. Na época, foi feito um acordo que a FAI deveria construir um prédio onde ela usaria parte para ela e ficaria lá uma construção do centro cirúrgico, uma UTI. Se fosse UTI, a UTI atual seria transformada em centro cirúrgico. Mas, infelizmente, até hoje esse prédio não saiu. Então, hoje a gente pode dizer para você, o grande gargalo da Santa Casa é o centro cirúrgico e nós precisamos fazer alguma coisa para que ele venha a ser construído na necessidade da região, que seria pelo menos 10 salas. Márcio, a gente já está caminhando aqui para o final. A Santa Casa ela atuou como organização social e saúde durante um período da administração passada e foi uma decisão acertada a Santa Casa desativar a sua OS? Olha, eu acho que era eu que estava lá, né? No meu mandato. Acho que foi o maior acerto que foi feito em tudo foi isso. E por quê? O dia que a prefeita Terezinha assumiu, eu não esqueço o dia porque é o dia do meu aniversário. Dia 5 de janeiro eu estive com ela e cheguei nela e falei, Terezinha, pelo amor de Deus, tira isso da Santa Casa. E ela falou, eu vou fazer isso. E ela cumpriu e tirou realmente. Por quê? A Santa Casa, quando fez isso lá atrás, ela não estava preparada para assumir a saúde pública. Aquilo lá entrou na Santa Casa para resolver um problema da prefeitura, que estava com um problema da OS que estava aí. Então, até que se fizesse uma licitação e tudo que é necessário no poder público, ia demorar muito. Então, a Santa Casa assumiu. Mas a Santa Casa assumiu de direito e não de fato. Quem administrou aquilo lá foi
o Departamento de Saúde. Só que a hora que fechou o convênio, tudo que restou de problema e dívida, de fato e de direito, de quem é? De quem tinha o CNPJ. A Santa Casa emprestou o CNPJ e quem fazia a gestão era a saúde. Era a saúde. Saúde municipal. Isso é a verdade. Então, a Santa Casa não tinha e não tem hoje competência para administrar uma saúde pública. Para fazer isso, tem que ser uma coisa exclusiva. Como é que pode administrar uma saúde pública do tamanho que é São João da Boa Vista, utilizando a mesma contabilidade, o mesmo departamento jurídico, o mesmo corpo clínico, o mesmo corpo de dentro administrando lá fora? Não tem jeito. É impossível isso. Então, hoje, se você me fez a pergunta se foi acertado, digo para você, mas com toda segurança, foi acertado e a Santa Casa não tem, nem hoje tem competência para assumir uma saúde dessa. Márcio Francioli, vice-provedor da Santa Casa Dona Carolina Malheiros, de São João da Boa Vista. Infelizmente o nosso tempo está esgotado. Muito obrigado pela sua presença, por utilizar aqui a TV União, esse canal que fala diretamente com o povo de São João da Boa Vista, para prestar contas, né, do que vocês estão executando ali na Santa Casa, do que vocês estão proporcionando para a população, principalmente a população usuária do SUS. Muito obrigado. Eu que agradeço, Magalhães, de vir falar de uma entidade centenária, né? Dia 6 de agosto, completou 124 anos, muitas pessoas passaram por ali administrando e se doando. As coisas muitas vezes não dão muito certo, mas agora eu acredito que ela está no caminho certo e, se Deus quiser, vai continuar assim. Eu agradeço muito essa oportunidade de estar falando com milhares de pessoas que assistem o programa na região todinha e peço a essa população que nos ajude de todas as formas possíveis. Não é simplesmente com dinheiro que se ajuda, né? É com comentário, é com reconhecimento, é com doando alguma coisa, porque não é levar o dinheiro. Muitas vezes nós precisamos de manta para cobrir o frio. Então, eu não posso dar mais do que 10, dá 2. Está tudo certo. Então, muito obrigado a todos vocês que me ouviram e muito obrigado, Magalhães, por essa oportunidade. Obrigado, Márcio. E nós vamos ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo programa.